Beleza, então a gente viu até agora os elementos da linguagem visual e vimos como, na semiótica, como que a gente consegue atribuir significado e ler significado desses elementos. Muito bem. Vamos fazer uma leitura agora, olhando aqui uma telinha do jogo clássico, que é o Pac-Man, todo mundo conhece, para a gente entender como isso funciona na prática. Né? Vocês estão vendo na tela uma screenshot estática do Pac-Man, em que a gente tem os elementos do jogo como um todo. Né? A gente tem um Pac-Man ali no meio embaixo. Né? Se eu falar para vocês, poxa, o Pac-Man ali, ele semioticamente é um ícone, é um índice ou é um símbolo? Né? O Pac-Man, ele tem uma função icônica, certo? Porque ele se assemelha a uma boca, fechando e abrindo. Então, ele é um ícone. Mas também, ele é um símbolo. Né? Ele é o símbolo da ação do jogador dentro do jogo. Então, ele simboliza o jogador dentro do jogo. Então, ele é um ícone e é um símbolo. Muito bem. E os fantasminhas? Né? Os fantasminhas do Pac-Man, eles são ícones, são índices ou são símbolos? Os fantasminhas são ícones também, porque eles se assemelham àquilo que a gente acredita ser um fantasma, né? Aquele clássico fantasma do lençol por sobre a cabeça, eles se assemelham com isso, então eles têm uma relação de semelhança com isso, eles são ícones de fantasmas, né? E por que eles são ícones de fantasmas? Por quê? Simbolicamente, eles são os símbolos de perigo no jogo. Eles simbolizam os perigos no jogo. Se ele simboliza o perigo no jogo, então faz sentido eu colocar, eu atribuir nesse signo um ícone de algo que a gente costuma ter medo, que são fantasmas. Né? De novo, por que eu faço isso? Para não ter que educar o meu jogador. O meu jogador vê um fantasma, ele já vai pensar, é um fantasma, talvez eu não deva me aproximar disso. Certo? Então percebam como a função icônica desse signo funciona em conjunto com a função simbólica indicial. Né? Indicial, sim, os fantasminhas também têm uma função indicial que é o seguinte: o olhinho deles vira para onde eles vão virar na próxima esquina. Então, se eu consigo observar isso, eu consigo prever por ligeiros segundos o que eles vão fazer. Né? Então, o fantasminha ele tem uma função icônica, uma função simbólica, uma função inicial dentro do jogo. Muito bem. E os pontinhos amarelos, o que são? Ícones, índices ou símbolos? Bem, não são ícones porque não se assemelham com nada. Né? São pontinhos. Né? Tudo bem. Mas eu como eles, então eles funcionam como símbolo de uma comida digital. Então, simbolicamente, são uma comida digital. Ok, né? Tá certo, muito bem. Mas eles têm uma função indicial também. Porque quando eu como aos pontinhos, eu vou limpando o labirinto desses pontinhos. Eles deixam de existir no labirinto. Então, eles têm uma função indicial que eles indicam onde eu não caminhei ainda. Então, onde tem pontinho, eu não caminhei ainda. Eu preciso caminhar ali para poder, porque a gente só vence o labirinto quando eu como todos os pontinhos ou ando por todas as partes do labirinto. Interessante. Então, não tem uma função icônica, mas tem uma função simbólica e indicial. Tudo bem. E tem 4 pontinhos de maior tamanho nos cantos, que quando a gente come, a gente passa a poder perseguir os fantasmas, certo? Muito bem. Esses pontinhos são o quê? Bem, diria que não são icônicos porque eles não se parecem com nada. Apesar de que numa entrevista que ele me cedeu, o Toru Iwatani disse que são Power Cookies. Né? Se são Power Cookies, a gente pode até acreditar que, olha, eles sim se assemelham a cookies, então poderiam ter uma função icônica. Mas isso fica em aberto, não acho que é algo que a gente pode afirmar com certeza. Mas eles têm uma função simbólica, que também significa que eles também são comida digital. Né? Então eles simbolizam a comida digital. Mas eles têm uma função indicial muito importante. E essa função indicial se dá pelo tamanho deles diferenciado. Né? Se eu tenho a comida digital e uma outra comida digital maior, essa maior é mais importante. Olha que interessante. Então o tamanho indica uma maior importância. E se a gente come
cookie maior, o que acontece? A gente passa a poder perseguir os fantasmas. Aí, a gente tem a coisa mais interessante do jogo todo, que é o seguinte. Quando eu como esse power cookie, todas as relações sígnicas do jogo são invertidas. Porque aí, a partir desse momento, os fantasmas que simbolizavam perigo não simbolizam mais perigo. Eles são comida para mim. Eles passam a ser comida. Então você tem um signo dentro do jogo que altera as relações sígnicas dos outros signos do jogo. Gente, a gente só está falando do aspecto visual. Olha só que coisa intrincada que é o Pac-Man, que é um super jogo simples, né? Muito bem. Isso é muito interessante. Quando a gente come o Power Cookie, todos os fantasminhas que são coloridos, eles passam a ser azuis. Né? Por que azul? Vamos pensar por que azul? Eles passam a ser azuis. Vamos lá. Azul é uma cor que remete ao quê? Remete ao frio. Interessante, mas por que eles ficam frios? Você já parou para pensar em que situações que você fica frio? Melhor, você já parou para pensar que quando você sente medo, você sente gelado? Não é? A gente tem uma coisa fisiológica que é o seguinte: quando a gente sente medo, o sangue ele sai das extremidades do corpo e se concentra nos órgãos mais vitais. Para quê? Para dar força para a gente numa inevitável fuga. Por isso a gente dá aquela gelada quando a gente está com medo. A gente dá uma gelada quando está com medo. Então, quando eu vejo o fantasminha azul, eu vou associar semioticamente esse azul do fantasminha ao medo que ele está sentindo de mim. Então, enquanto um fantasma estiver azul, eu posso comê-lo. Eu posso persegui-lo. Percebam como a gente está usando a semiótica aqui para atribuir significados a elementos da linguagem visual do jogo para criar significado para que a gente possa entender o jogo e jogar o jogo. Né? Muito bem, vamos prosseguir aqui. Embaixo do labirinto, a gente tem dois Pac-Mans pequenininhos. O que eles significam? São ícones, índices ou símbolos? Bem, continuam sendo ícones, porque eles continuam parecendo uma boca. São símbolos do jogador? Não são símbolos do jogador. O símbolo do jogador é o que está dentro do labirinto. Os que estão fora, eles têm uma função indicial. Eles indicam quantas vezes você tem chance de jogar. Então, quer dizer, além dessa vez que eu estou jogando, eu tenho mais duas chances de jogar o jogo depois que eu morrer. Certo? Então, eles têm uma função indicial. Mas eles não têm uma função icônica além da boca? Tem. Eles são um ícone do Pac-Man que está dentro do labirinto. Que eles se assemelham ao Pac-Man que está dentro do labirinto. Sim, ficou intrincado, mas é isso mesmo. Tá? Muito bem. A gente acabou de fazer uma leitura bem superficial, bem, claro, né, bem quase leviana do Pac-Man, semioticamente. Mas o mais interessante da gente observar aqui, nessa leitura que a gente faz, é o seguinte. Uma criança de 4 anos de idade consegue jogar o Pac-Man. Mas ela faz essa leitura que a gente fez agora. Ah, isso aí, como isso é índice, isso aqui é simbólico, isso aqui muda a relação sígnica do jogo todo. Essa criança de 4 anos faz essa leitura semiótica? Você automaticamente vai dizer que não, que ela não faz. E eu vou te surpreender e falar que sim, ela faz sim, de maneira inconsciente. Porque se a gente não entender a relação sígnica do jogo, a gente não consegue jogar o jogo. A gente só consegue o jogo porque a gente entende os signos e sabe como eles funcionam. Eu só consigo pegar aquela bazuca gigante no jogo de aventura porque eu sei que a minha bolsinha ela é só um índice, ela não é só um ícone. Quer dizer, ela tem uma função indicial mais importante do que a função icônica. E aí eu sei que eu posso guardar dentro dela mesmo sabendo que aquilo no mundo físico não caberia. Se eu não sei as relações sígnicas do jogo, eu não jogo o jogo. Jogar o jogo é entender seus signos e manipular os seus signos para chegar na condição de vitória. Então, mesmo a criança de 4 anos que joga o Pac-Man, ela faz sim, inconscientemente, todas essas relações sígnicas para poder jogar o jogo. Certo? Isso é só para vocês verem como a gente, com um jogo extremamente simples como o Pac-Man, a gente consegue fazer uma leitura e mostrar que ele nada mais é do que um ciborgão semiótico. Tá, gente? E se o Pac-Man é assim, imagina o GTA V. Imagina o Fortnite que você está jogando. Imagina Super Mario Wonder, né? O quanto de signos que tem ali.
Vamos fazer esse exercício? Para agora, joga o jogo, seu jogo preferido e tenta fazer essa leitura sísmica, né? Olha os elementos no seu jogo e começa a tentar entender isso aqui está aqui como uma função icônica, simbólica, indicial. O que é importante que eu entenda nesse momento? Nesse momento é importante que eu entenda a função indicial desse objeto, porque só assim eu vou conseguir usá-lo ali na frente. Tenta fazer essa leitura, tenta observar os jogos dessa maneira, entender esse simbólico semiótico, entender esses mecanismos de significação que tem por baixo do capô de todo jogo, para que você possa usar a linguagem visual para construir esses novos signos dentro do seu jogo. Ok? A gente volta então na próxima aula com mais assuntos interessantes sobre linguagem visual.